Saudação inicial. Olá, futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi construído a partir de experiência prática em concursos públicos, análise criteriosa de editais, estudo de provas anteriores e leitura direcionada do padrão das bancas que atuam em concursos municipais, com o apoio de inteligência artificial aplicada de forma estratégica à educação. Logo abaixo, na descrição deste material, você encontra também outros conteúdos organizados para este concurso específico. Organize seus estudos a partir deles e aproveite esse material de forma planejada e objetiva. O material em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, direcionado a este edital, está disponível logo abaixo por um valor simbólico, pensado para tornar o estudo acessível e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade deste projeto educacional. Por apenas R$ 15, você terá em mãos o conteúdo completo, organizado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado e aprofundado nas aulas, com foco na legislação para o concurso do CRAISA. É um material feito para quem quer estudar com método, evitar perda de tempo e chegar na prova com segurança e foco em posse. Aqui é estudo com cabeça de prova e postura de posse. Você não está lendo para ficar por dentro. Você está lendo para entender como a banca pensa, responder certo, marcar ponto e assumir o cargo. O conteúdo a seguir está estruturado como uma aula escrita, com teoria direcionada, leitura orientada da legislação municipal, explicação dos dispositivos legais, alertas de prova e exercícios no formato certo ou errado, conforme o padrão de cobrança em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos trabalhos. Estatuto de Criação do CRAISA e Decreto N9.603/2014. 1. Introdução didática ao tema. Quando o edital menciona Estatuto de Criação do CRAISA, ele não está tratando de regimento interno nem de estatuto social moderno. Ele se refere à lei instituidora da empresa pública, isto é, a Lei nº 6.639, de 11 de junho de 1990, considerada com a redação atualizada pela Lei nº 9.603, de 2014. Nesse ponto, o candidato precisa compreender o nascimento jurídico da CRAISA, a sua natureza, a sua finalidade e a sua estrutura básica. A atenção deve estar sempre voltada para a literalidade do texto legal, pois é exatamente isso que a banca utiliza como base de cobrança. Esta aula segue a lógica correta de prova. Primeiro será tratada a Constituição e a natureza jurídica. Em seguida, as finalidades institucionais. Depois, os princípios de funcionamento. Por fim, a estrutura administrativa básica. 2. Constituição, denominação e natureza jurídica da CRAISA. A CRAISA surge a partir da autorização legal expressa. A lei não cria automaticamente a empresa pública, mas autoriza o Poder Executivo a constituí-la. Com a nova redação do artigo 1º, dada pela Lei nº 9.603, de 2014, estabelece-se que a CRAISA é constituída na forma de empresa pública, com atribuições ligadas à Secretaria de Governo ou a outro órgão definido por eventual reestruturação administrativa. O parágrafo único assume papel central para a prova, pois reúne a maior parte das características cobradas pelas bancas. A CRAISA é definida como empresa pública municipal, auxiliar da administração, dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja finalidade principal é executar políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no âmbito do município de Santo André. A lei também fixa que a CRAISA possui sede e foro no município de Santo André, prazo de duração indeterminado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. Além disso, determina que o desenvolvimento de suas atividades será disciplinado por estatutos aprovados por decreto. É importante reforçar um ponto recorrente em prova. Empresa pública não se confunde com autarquia e não integra a administração direta. Trata-se de pessoa jurídica distinta, ainda que atue como auxiliar do poder público. Questão 1. Certo ou errado? A CRAISA é uma autarquia municipal integrante da administração direta, criada para executar políticas de abastecimento alimentar. Gabarito. Errado. Comentário. A CRAISA é empresa pública municipal, com personalidade jurídica de direito privado, não sendo autarquia nem órgão da administração direta. 3. Finalidades institucionais da CRAISA, conforme o artigo 2º.
O artigo 2º descreve de forma detalhada as atividades desempenhadas pela CRAISA. Nesse ponto, a banca costuma exigir leitura cuidadosa dos incisos, especialmente para verificar se determinada atribuição está ou não incluída na finalidade institucional. A atuação da CRAISA abrange desde a produção até a distribuição atacadista e varejista de gêneros alimentícios. Ela pode criar e administrar equipamentos públicos de abastecimento, como sacolões, varejões e feiras populares. Também lhe compete administrar centrais de abastecimento e mercados, celebrar convênios e contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, desenvolver estudos e pesquisas sobre a comercialização de alimentos, participar de programas sociais e institucionais, regulamentar o uso do espaço público no âmbito do abastecimento e do comércio ambulante, estimular programas de produção agrícola comunitária ou educativa, modernizar feiras livres, executar políticas de alimentação escolar e executar políticas de alimentação destinadas aos servidores públicos. Todo o conjunto de atribuições gira em torno do abastecimento e da alimentação. Quando a banca apresenta atividades fora desse eixo, a assertiva tende a estar incorreta. Questão 2. Certo ou errado? Entre as finalidades institucionais da CRAISA está a execução de políticas públicas de alimentação escolar e de benefícios alimentares aos servidores públicos municipais. Gabarito. Certo. Comentário. Os incisos 10 e 11 do artigo 2º tratam expressamente da alimentação escolar e da política de benefícios alimentares aos servidores. Questão 3. Certo ou errado? A CRAISA atua exclusivamente na distribuição varejista de alimentos, não abrangendo a produção nem a distribuição atacadista. Gabarito. Errado. Comentário. A lei afirma de forma clara que a atuação da CRAISA vai desde a produção até a distribuição atacadista e varejista. 4. Princípios de funcionamento e organização administrativa, conforme o artigo 3º. Para cumprir suas finalidades, a CRAISA deve atuar em conformidade com as diretrizes da Prefeitura Municipal, mas mantendo gestão própria. A lei estabelece princípios administrativos relevantes, como a existência de sistema próprio de administração de pessoal, a elaboração de plano de cargos e salários compatível com o mercado de trabalho, a contratação de empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, com ingresso mediante concurso público, a integração funcional com os demais órgãos municipais, a elaboração de orçamento econômico-financeiro por programa e o uso de indicadores de desempenho. Em prova, 2 pontos merecem atenção especial. O primeiro é o regime seletista, e não estatutário. O segundo é a exigência de concurso público, mesmo se tratando de empresa pública. Questão 4. Certo ou errado? Os empregados da CRAISA são regidos pela consolidação das leis do trabalho, com admissão mediante concurso público, ressalvadas as hipóteses legais. Gabarito. Certo. Comentário. O inciso 2º do artigo 3º é expresso ao prever o regime seletista e a exigência de concurso público. Questão 5. Certo ou errado? Por ser empresa pública, a CRAISA pode contratar livremente seus empregados, sem necessidade de concurso público. Gabarito. Errado. Comentário. A lei exige concurso público, mesmo para empregados regidos pela CLT. 5. Estrutura administrativa básica da CRAISA, conforme o capítulo 2º. A estrutura administrativa da CRAISA é composta pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Municipal de Abastecimento e pelos órgãos de execução, como a diretoria executiva e as gerências. A lei deixa claro quem detém a competência para a nomeação. Os cargos do Conselho Administrativo são de livre provimento do prefeito municipal, enquanto os cargos da gerência são de livre provimento do diretor executivo da CRAISA. As gerências possuem autonomia entre si, mas permanecem subordinadas à diretoria executiva. Questão 6. Certo ou errado? As gerências da CRAISA são autônomas entre si, mas subordinadas diretamente à diretoria executiva. Gabarito. Certo. Comentário. Essa regra decorre diretamente do parágrafo único do artigo 5º. Questão 7. Certo ou errado? Os cargos de gerência da CRAISA são de livre provimento e exoneração do prefeito municipal. Gabarito. Errado. Comentário. Esses cargos são de livre provimento do diretor executivo, e não do prefeito. 6. Síntese final para a prova. A CRAISA é empresa pública municipal,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, atuando como auxiliar da administração pública. Sua finalidade está ligada ao abastecimento e à segurança alimentar. Seus empregados são regidos pela consolidação das leis do trabalho, com ingresso mediante concurso público. A empresa possui autonomia administrativa e financeira e estrutura própria, embora vinculada ao Poder Executivo Municipal. Quem domina esses pontos responde com segurança e marca questão em prova. Capítulo 3 da competência. 1. Competência do Conselho de Administração, conforme o artigo 7º. O Conselho de Administração exerce função de orientação, controle e fiscalização superior das atividades da CRAISA. Ele não executa diretamente as políticas públicas, mas atua no nível estratégico e deliberativo. Compete ao Conselho de Administração orientar e controlar as atividades da CRAISA, promovendo os meios necessários para a realização de seus objetivos institucionais. Também lhe cabe aprovar e alterar as propostas anuais de orçamento-programa, a programação financeira e o orçamento plurianual, sempre a partir de propostas elaboradas pela diretoria. O Conselho participa da organização do quadro funcional ao encaminhar estudos e proceder à classificação de empregos, bem como à fixação de salários e gratificações, desde que essas medidas sejam previamente propostas pela diretoria e devidamente aprovadas. Além disso, o Conselho aprecia contas, relatórios e balanços da empresa, autoriza previamente licitações e dispensas quando essas decisões se inserem em sua esfera de atribuição, cumpre e faz cumprir os dispositivos legais, estatutários e regulamentares, resolve casos omissos e questões apresentadas pela diretoria e fiscaliza os relatórios financeiros emitidos pela empresa, verificando a observância dos procedimentos legais. Aqui, a banca costuma testar se o candidato entende que o Conselho não executa, mas controla, autoriza, aprova e fiscaliza. Questão 1. Certo ou errado? Compete ao Conselho de Administração da CRAISA executar diretamente as políticas públicas de abastecimento alimentar no município. Gabarito. Errado. Comentário. A execução cabe à diretoria executiva. O Conselho exerce funções de orientação, controle, aprovação e fiscalização. Questão 2. Certo ou errado? O Conselho de Administração aprecia contas, relatórios e balanços da CRAISA e fiscaliza os relatórios financeiros emitidos pela empresa. Gabarito. Certo. Comentário. Essas atribuições estão expressamente previstas nos incisos do artigo 7º. 2. Competência da diretoria executiva, conforme o artigo 8º. A diretoria executiva representa o núcleo executivo e operacional estratégico da CRAISA. É ela quem transforma as diretrizes institucionais em ações concretas. Compete à diretoria executiva estabelecer diretrizes para a área, planejar, coordenar, orientar e executar a política integrada de abastecimento alimentar no município, abrangendo tanto a produção quanto a distribuição atacadista e varejista. Também lhe cabe celebrar acordos, convênios e contratos de cooperação técnica com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive em âmbito nacional ou internacional. A diretoria ainda desenvolve estudos e pesquisas sobre processos, condições e agentes de comercialização de gêneros alimentícios, além de estimular e apoiar programas voltados à produção agrícola, especialmente em caráter comunitário ou educativo, conduzindo projetos de autoabastecimento. Aqui, a banca costuma cobrar os verbos planejar, coordenar, orientar e executar, sempre associados à diretoria executiva. Questão 3. Certo ou errado? Compete à diretoria executiva da CRAISA planejar e executar a política integrada de abastecimento alimentar no município. Gabarito. Certo. Comentário. Essa atribuição está expressamente prevista no inciso 2º do artigo 8º. Questão 4. Certo ou errado? A diretoria executiva possui apenas função consultiva, sendo vedada a celebração de convênios e contratos. Gabarito. Errado. Comentário. A diretoria executiva pode celebrar acordos, convênios e contratos de cooperação técnica, conforme o artigo 8º.
3. Competência da gerência administrativa financeira, conforme o artigo 9º. A gerência administrativa financeira é responsável pela gestão interna administrativa e financeira da empresa. Compete a essa gerência planejar, coordenar, executar e controlar as atividades administrativas e financeiras da CRAISA. Também lhe cabe elaborar a proposta anual do orçamento-programa, os balancetes mensais e acompanhar a gestão econômico-financeira e patrimonial da empresa, além de cumprir e fazer cumprir o regulamento. Trata-se de atuação técnica, voltada à organização, controle e acompanhamento da vida financeira e administrativa da entidade. Questão 5. Certo ou errado? A gerência administrativa financeira é responsável pela elaboração do orçamento-programa e pelo acompanhamento da gestão econômico-financeira da CRAISA. Gabarito. Certo. Comentário. Essas atribuições constam expressamente do artigo 9º. 4. Competência da gerência de mercado atacadista, conforme o artigo 10º. A gerência de mercado atacadista atua diretamente na área de comercialização de gêneros alimentícios. Compete a essa gerência planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à comercialização no município. Também desenvolve e aprimora instrumentos básicos de comercialização, serviços de informação de mercado, estatísticas, classificação e padronização de gêneros alimentícios, promove estudos sobre o funcionamento de mercados, entrepostos e demais instalações comerciais da empresa e cumpre e faz cumprir o regulamento. Aqui, o foco é o mercado atacadista e os instrumentos de comercialização. Questão 6. Certo ou errado? Compete à gerência de mercado atacadista desenvolver instrumentos de informação de mercado e promover estudos sobre o funcionamento de mercados e entrepostos. Gabarito. Certo. Comentário. Essas atribuições estão previstas nos incisos do artigo 10º. 5. Competência da gerência de abastecimento, conforme o artigo 11º. A gerência de abastecimento atua no abastecimento direto da população. Compete a essa gerência planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas ao abastecimento de gêneros alimentícios, elaborar estudos e programas de modernização das feiras livres e de redução de preços ao consumidor por meio da economia de escala, criar programas e equipamentos de abastecimento em benefício da comunidade, disciplinar o uso do espaço público no comércio ambulante e no abastecimento local, promover campanhas de comercialização em pontos estratégicos, exercer controle de qualidade dos produtos alimentícios em conjunto com outros órgãos competentes e cumprir o regulamento. Essa gerência aparece com frequência em prova quando o tema envolve feiras, comércio ambulante e abastecimento local. Questão 7. Certo ou errado? A gerência de abastecimento pode disciplinar o uso do espaço público sob o enfoque do comércio ambulante e do abastecimento local. Gabarito. Certo. Comentário. Essa competência está expressamente prevista no artigo 11º. 6. Competência da gerência de alimentação escolar, conforme o artigo 12º. A gerência de alimentação escolar é responsável pela política de alimentação destinada aos alunos da rede municipal. Compete a essa gerência planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à alimentação escolar, estabelecer cardápios adequados às necessidades dos escolares. Planejar e dimensionar a aquisição de gêneros alimentícios e equipamentos, supervisionar os processos de preparo e distribuição das refeições e assegurar padrões adequados de qualidade, limpeza e desenvolvimento escolar. Questão 8. Certo ou errado? A gerência de alimentação escolar é responsável pela definição dos cardápios e pela supervisão do preparo e da distribuição das refeições. Gabarito. Certo. Comentário. Essas atribuições estão previstas nos incisos do artigo 12º. 7. Competência da gerência de restaurante e suprimentos, conforme o artigo 13º.
A gerência de restaurante e suprimentos atua na alimentação dos servidores públicos municipais. Compete a essa gerência planejar, coordenar, executar e controlar as atividades relacionadas à alimentação dos servidores, estabelecer cardápios adequados ao bom desempenho funcional, planejar e dimensionar aquisições de gêneros alimentícios, supervisionar o preparo e a distribuição das refeições e assegurar padrões adequados de qualidade e limpeza, além de cumprir o regulamento da empresa. Questão 9. Certo ou errado? A gerência de restaurante e suprimentos atua na alimentação dos servidores públicos municipais, inclusive na definição de cardápios e no controle de qualidade das refeições. Gabarito. Certo. Comentário. Essa descrição corresponde exatamente às competências do artigo 13º. 8. Síntese final para a prova. O Conselho de Administração exerce funções de orientação, controle, aprovação e fiscalização. A diretoria executiva executa a política integrada de abastecimento. As gerências atuam de forma especializada nas áreas administrativa financeira, mercado atacadista, abastecimento, alimentação escolar e alimentação dos servidores. Quem compreende essa divisão de competências evita confusões clássicas de prova e marca ponto com segurança. Capítulo 4. Cargos e vencimentos. 1. Cargos, funções e quadro de pessoal da CRAISA. O capítulo 4 trata da organização dos cargos e dos vencimentos no âmbito da CRAISA. Aqui, a lei não descreve detalhadamente cada cargo no corpo do texto principal, mas faz remissão expressa aos anexos que integram a própria lei. O artigo 14 estabelece que os cargos em comissão e as funções gratificadas da empresa são aqueles constantes do anexo 1º, que passa a integrar a lei para todos os efeitos. Isso significa que a identificação desses cargos deve ser feita diretamente no anexo correspondente, e não por interpretação extensiva do texto legal. O artigo 15 institui formalmente o quadro de pessoal da CRAISA e os respectivos padrões de vencimentos, conforme previsto no anexo 2º, que também integra a lei. Nesse ponto, a banca costuma cobrar a noção de que o quadro de pessoal existe por força de lei, ainda que detalhado em anexo. Já o artigo 16 deixa claro que o quadro de pessoal da CRAISA será regulamentado por decreto do Poder Executivo, o que demonstra a separação entre a criação legal do quadro e sua regulamentação administrativa. Questão 1. Certo ou errado? Os cargos em comissão e as funções gratificadas da CRAISA estão previstos diretamente no texto da lei, sem necessidade de consulta a anexos. Gabarito. Errado. Comentário. O artigo 14 determina que esses cargos constam do anexo 1º, parte integrante da lei. Questão 2. Certo ou errado? O quadro de pessoal e os padrões de vencimentos da CRAISA estão instituídos em anexo que integra a lei. Gabarito. Certo. Comentário. O artigo 15 institui o quadro de pessoal e os vencimentos constantes do anexo 2º. Capítulo V das Disposições Gerais. 2. Capital inicial e integralização da CRAISA. O artigo 17 fixa o capital inicial da CRAISA, estabelecendo que ele será subscrito e integralizado pela Prefeitura Municipal de Santo André. Esse capital pode ser corrigido pelos mesmos índices utilizados para a atualização monetária do orçamento municipal. O parágrafo 1º autoriza que a integralização do capital ocorra por etapas, de acordo com um cronograma financeiro elaborado pela empresa e aprovado pelo prefeito municipal. Já o parágrafo 2º prevê a abertura de crédito especial na Secretaria de Finanças para viabilizar essa integralização, observando as regras da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Aqui, a banca pode cobrar a compreensão de que o capital é público, municipal e sujeito às normas de direito financeiro. Questão 3. Certo ou errado? O capital inicial da CRAISA é integralizado exclusivamente por recursos privados, sem participação do município. Gabarito. Errado.
Comentário. O artigo 17 é expresso ao afirmar que o capital será subscrito e integralizado pela Prefeitura Municipal de Santo André. 3. Vínculo do diretor executivo com o Conselho de Administração. O artigo 18 estabelece que o diretor executivo é membro nato do Conselho de Administração, exercendo, inclusive, a função de seu presidente. Isso reforça a posição central do diretor executivo na estrutura decisória da empresa. Esse dispositivo costuma aparecer em prova para verificar se o candidato compreende a integração entre direção executiva e conselho. Questão 4. Certo ou errado? O diretor executivo da CRAISA integra o conselho de administração apenas se for eleito por seus membros. Gabarito. Errado. Comentário. O diretor executivo é membro nato do conselho de administração e o preside, conforme o artigo 18. 4. Fiscalização, capacidade tributária e receitas. O artigo 19 atribui à CRAISA a responsabilidade pela fiscalização das atividades relativas ao abastecimento municipal, às feiras livres e ao comércio ambulante, nos termos da legislação pertinente. Em razão disso, o setor de fiscalização de feiras livres e mercados anteriormente existente é extinto, podendo haver aproveitamento dos servidores, a critério do Poder Executivo. O parágrafo único transfere à CRAISA a capacidade tributária ativa para a cobrança das taxas e preços relacionados ao abastecimento municipal, incluindo feiras livres e comércio ambulante. Essas receitas passam a integrar o orçamento da empresa para o custeio de suas atividades. Aqui, a banca pode testar o conceito de capacidade tributária ativa e sua vinculação às receitas da empresa. Questão 5. Certo ou errado? A CRAISA possui capacidade tributária ativa para cobrar taxas e preços relacionados ao abastecimento municipal, às feiras livres e ao comércio ambulante. Gabarito. Certo. Comentário. O parágrafo único do artigo 19 transfere expressamente essa capacidade à CRAISA. 5. Alimentação escolar, restaurantes e refeitórios municipais. O artigo 20 atribui à CRAISA a responsabilidade pela execução das atividades de alimentação escolar, bem como pela administração de restaurantes e refeitórios municipais, conforme a legislação pertinente. O parágrafo 1º transfere à CRAISA os serviços e os cargos correspondentes previstos em legislação anterior, admitindo o aproveitamento de servidores a critério exclusivo do Executivo. O parágrafo 2º estabelece que a Prefeitura manterá em seu orçamento as verbas destinadas a essas atividades, autorizando sua transferência à CRAISA por meio de repasses duodecimais. Questão 6. Certo ou errado? As atividades de alimentação escolar e de administração de restaurantes e refeitórios municipais são de responsabilidade da CRAISA. Gabarito. Certo. Comentário. Essa atribuição está expressamente prevista no artigo 20. 6. Isenções, extinção e disposições finais. O artigo 21 concede à CRAISA isenção dos tributos municipais incidentes sobre seu patrimônio ou serviços vinculados às suas finalidades institucionais. O artigo 22 dispõe que, no caso de extinção da empresa, todo o seu patrimônio e seus serviços retornarão à Prefeitura Municipal de Santo André. O artigo 23 determina que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, e o artigo 24 estabelece a entrada em vigor da lei na data de sua publicação, com revogação das disposições em contrário. Questão 7. Certo ou errado? No caso de extinção da CRAISA, seu patrimônio será incorporado ao patrimônio da União. Gabarito. Errado. Comentário. O artigo 22 determina que o patrimônio retorna à Prefeitura Municipal de Santo André. 7. Síntese final para a prova. Os cargos e vencimentos da CRAISA estão previstos em anexos integrantes da lei. O capital inicial é municipal e integralizado pela Prefeitura. O diretor executivo preside o Conselho de Administração. A CRAISA exerce fiscalização, possui capacidade tributária ativa em sua área de atuação,
executa políticas de alimentação escolar e administração de restaurantes públicos, goza de isenção tributária municipal e, se extinta, tem seu patrimônio revertido ao município. Dominar esses pontos evita erros clássicos e garante segurança na resolução das questões. Despedida. Se esta aula contribuiu para esclarecer o conteúdo e aproximar você da posse, isso já demonstra que está no caminho certo. Lembre-se de que este tema não está isolado. Logo abaixo, você encontra os demais conteúdos organizados para este concurso, pensados para conduzir seus estudos de forma progressiva, estratégica e alinhada ao padrão de cobrança das bancas que atuam em concursos municipais. Seguir essa sequência faz diferença real no resultado final. Também está disponível, na descrição, a apostila em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, voltada especificamente para o concurso da CRAISA, pelo valor simbólico de R$ 15. É um material completo, estruturado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado ao longo das aulas. Ter esse PDF em mão significa ganhar organização, evitar lacunas e estudar com segurança até o dia da prova. Se este conteúdo está ajudando você, compartilhe com outros concurseiros e fortaleça este projeto. Estudar com método, constância e material correto é o que transforma esforço em aprovação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e conduza seus passos até a posse. Amém. Professor Kennedy Santos.